Bom dia, galera. Bem, tô gravando esse vídeo de madrugada, mas para vocês amanhã, quando vocês olharem, já vai ser bom dia, né? Para mim tá ficando mais prático trabalhar de madrugada. Então, olha só, nós vamos começar aí as explicações que eu deixei lá na plataforma, né? Essa explicação, ela ficou um pouquinho atrasada por essas questões de horário que eu tô me reorganizando, mas tudo bem, tá bom? Já tá tudo programado. E é só ir acompanhando o canal Correção e Explicações, tá bom? E vocês também têm um número de telefone que a escola também disponibilizou, tá? E se não tem, pode pedir lá no comentáriozinho do vídeo, que aí a gente solicita as dúvidas aos poucos no telefone, tá? Então, no sétimo ano, tem essa explicação. Na realidade, a apostila não traz explicações sobre o sistema de numeração chinês em barras, mas ele pediu um exercício disso. Então, para não ficar nada em branco aí sem entender, eu vou explicar o sistema de numeração chinês em barras para vocês tentarem fazer a atividade, tá bom? E aí depois ela vai ser corrigida ao longo desse mês. Então, é um sistema de numeração que ele é posicional. O que é posicional? A ordem importa, tá? Então, quando a gente fala que o sistema de numeração é posicional, a ordem importa, ok? Então, se você colocar esse símbolo atrás desse, vai mudar tudo, tá? Então, a ordem muda os números. Aí ele traz aí um exemplo como que essa escrita ela foi criada, tá? Ela foi criada, sistema de numeração chinês em barras. A sua apostila traz aí no século 2 a.C. e 3 depois de Cristo. Entre esse período, tá? Ele hoje não é totalmente usado, como a gente também já teve outros na nossa simbologia também, números romanos, como a gente não aplica hoje no cotidiano, né? Só mesmo representação de quarta mostra cultural, quinto festival, então a gente usa romano. Mas os sistemas de numeração chinês, alguns ainda são usados, mas também foi se modernizando ao longo dos anos, tá? Então esse sistema é posicional, a ordem importa. Se eu mudar o tracinho, esse 3 vir para frente desse aqui, vai mudar o número, tá? Então, o que ele traz pra gente aí? Ele traz um quadro A, aonde ele botou todos os símbolos, e é fácil de entender essa simbologia, mas essa simbologia, ela está representada na parte de unidade. Geralmente ele colocou nas unidades, centenas e dezenas de milhar, tá bom? Aonde aqui é o número 1, 2 tracinhos número 2, 3 tracinhos 3, 4, 5 tracinhos 5. Quando chegar como parecendo com a letra T, um traço na horizontal e um descendo na vertical, é o 6, com 2 tracinhos 7, com 3, 8, com 4, 9, ok? Já embaixo, quando traça mais na horizontal, ele também coloca como 1, 2, 3, 4 tracinhos, 5 tracinhos, empilhados, digamos assim. Aí o 6 é um horizontal para cima, 7 são 2 tracinhos para cima, 1, 8, 9, 4 tracinhos com um para cima. Esses, a representação é mais nas dezenas, unidades de milhar e centenas de milhar, na parte maior do número, tá bom? E esse é mais na parte menor do número, digamos assim, tá? Então, para vocês entenderem como que eu vou escrever esse número, para ficar mais claro. Então, vamos lá. Como que ele vai ser escrito? A gente vai ver aqui que
eu vou olhar sempre da minha direita para a esquerda. O primeiro vai ser multiplicado por 1. Esse aqui vai ser multiplicado por 10. E esse aqui multiplicado por 100. E assim sucessivamente. Se fosse para lá, 1000 e assim vai, tá? Então, 2 vezes 1, aqui vai ser realmente o número 2. 3 tracinhos, ó. 3 tracinhos. 3 vezes 10, 30. Então, vai ser o 3 aqui do 30. O 2 seria unidade. E 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos vezes 100, 500. Que aí a gente já bota aqui, ó. 500. Tá? Você não precisa somar, você já faz de cabeça. 532. Tá? Quem tem um pouco mais de dificuldade, pode fazer assim. Tá, professora, eu entendi, mas vamos fazer assim, ó. 1 vezes 2, 2. Aí vai ter que ser somado com 3 vezes 10, 30. Que vai ter que ser somado com 5 vezes 10, 500. 5 vezes 100, aliás. Então, 532, tá? Se você quiser lembrar. Esse é o número 532, que simboliza o sistema de numeração chinês em barras, tá? Aqui, mesma lógica, tá? Vai seguir a mesma ideia. Então, esse multiplica por 1, esse multiplica por 10, esse por 100, esse por 1000. E aí vai, né? Vamos ver até onde a gente tem. Então, se você quiser fazer, ó, só que tem que lembrar, deitado com 3 tracinhos, é o 8 lá, ó. Tá vendo? 8 vezes 1, 8, vou botar pra cá, 8, mais 0. Esse aqui não apareceu, mas essa bolinha é o símbolo 0, tá? Ele é indicado para usar o 0. Ele só foi introduzido aproximadamente só no século XVIII, no século 8 depois de Cristo. Ele demorou a ser incluído mesmo na lógica matemática de números, na ideia posicional de números. Então, 10 vezes 0, 0. Ok? 10 vezes 0, 0. Mais 4 vezes 100, 400. Mais 1, 2, 3, 3 vezes 1000, 3.000. Ok? Então, na hora de escrever esse número, a gente vai ter 3.408 seria o número em representação na simbologia de chinês em barras, tá? Então, eu acho mais prático você ir pensando assim, ó. 1 vezes o número que está aqui, é só olhar a tabela quadro A, quadro B, né? Você vai seguir aquela ordem. 8 vezes 1 dá 8 e vai somando. 0 vezes 10, 0. 4 vezes 100, 400. 3 vezes 1000, 3.000. E aí soma tudo no final. Você vai ter um número, tá bom? Aí ele já vem indicando, foi uma das primeiras também simbologias que indicaram o número negativo na história, tá? Como que eles faziam para indicar a simbologia negativa aí na representação numérica? A gente vai observar nessa apostila que ele corta somente o último sinal à direita, ou seja, ele só corta o último, como se fosse a unidade para a gente, tá bom? Então, a gente continua aí, eu apago o quadro e a gente finaliza essa parte. Depois eu continuo a explicação que eu deixei na plataforma, que também é sobre adição de números inteiros. Então, eu peguei esses dois números aí, deixa eu dar uma clareada aqui, e a gente vai representar. Eu peguei o da apostila que você tem mesmo, ó. Aqui já tem 2 tracinhos e a gente já sabe que é o número 2. 2 vezes 1, 2. Só que quando ele dá esse corte, ele indica que é negativo esse número, tá? É assim a representação dessa numeração chinesa. Aqui a gente já aprendeu, ó. Esse tem que multiplicar por 1, esse por 10, esse por 100.
Então, vamos ver que número é esse, ó. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 10, 50. Mais esse T aqui, lembra que eu falei? Começa a iniciar o número 6. 6 vezes 100, 600. Então, no final, teria aqui 654. Só que, assim, para simbolizar negativo, nessa numeração chinês, ele sempre pega o último, é como se fosse o início do número, né? Como a gente tem também como unidade, e dá um corte oblíquo, um cortinho de lado. Aí eu estou representando que esse número é negativo. Eu estou perdendo 654 e não ganhando, tá? Então, são esses dois exemplos que traz aí na sua apostila indicação de negativos no sistema chinês, tá? Então, você tem como fazer aí essas atividades na mesma página, tá? Depois a gente observa aí que as próximas páginas não necessariamente fala de número chinês, tá? Ele só comenta mesmo ali no início para poder entender um pouco dos processos que existiram na história com relação à inserção do número negativo no cotidiano, tá bom? E aí agora a gente continua, eu vou explicar a adição de números inteiros na página 140, fique ligado. Então, vamos lá, ó, capítulo 5, adição de números inteiros, isso na página 140. Aí nessa página mostra o extrato bancário de Silva Prado, formal, e também, paralelo a isso, o extrato bancário de Pedro Lopes. Eu vou fazer por partes, para não ficar embolado. Eu vou fazer toda a análise do extrato bancário de Silva Prado. A gente observa aí que o extrato dela fala assim, ó, antes ela tinha R$135 e entrou um depósito de 75, ou seja, antes ela já tinha um dinheiro lá, então esse saldo é positivo, isso é importantíssimo lembrar. E depois, depósito em qualquer conta significa que entrou um dinheiro lá. Então, se depositou, quem foi, como foi, a gente não precisa saber aqui na matemática, né, para explicar, mas depósito, a palavra depósito significa para a gente ganho aqui na conta. Então, qual que é o saldo que ela vai ter atual? É a soma do que ela tinha antes do que entrou. Talvez foi uma amiga que estava com uma dívida e depositou, ou realmente entrou alguma coisa para ela, tá? Então, 0, 0, vírgula embaixo de vírgula, 5 mais 5, 10, vai 1, 7 com 3 já é 10, com aquele 1, 4, ok? 10 vai 1, 7 com 3 já é 10 com 11, vai 1, 2, R$210, ok? É o saldo que ela vai ter atual. Aí a sua apostila faz essa indicação como uma expressão numérica. Então, olha só, coloca mais 135, que ela já tinha, mas entrou para ela um saldo positivo. Ela já tinha isso, ganhou, entrou mais um número. Só que esse número que entrou não é negativo, é mais um número positivo. Ok? E aí, no final, ela obteve só positivo, porque nada foi tirado. Ela obteve 210, tá bom? Então, o saldo anterior era positivo, ela acrescentou na conta dela mais um valor, porém esse valor positivo. Poderia ter acrescentado na conta dela alguma coisa negativa? Sim, a gente vai ver no extrato de Pedro Lopes, tá? E aí também faz um comentário com relação à reta numérica. Ó, comenta assim, que na reta numérica, se eu fosse analisar, do zero de dinheiro que ela poderia ter, ela tinha um saldo de 135.
ou seja, 135 números a mais que zero. E depois, quando alguém depositou para ela, daqui veio para mais 210. Ok? O total final. Então, teve uma variação de quantos reais aqui, ou seja, quantas unidades? 75. Ok? É isso que ele está querendo dizer aí na sua apostila. Que inicialmente ela tinha um saldo positivo, ou seja, para cima de zero, de 135. Aí acrescentou mais 75 unidades, 75 em dinheiro. Unidades, R$1. De R$1 foi para 210. Ela só aumentou o saldo dela. Tá bom? É isso que ele quis dizer aí no extrato bancário de Silva. Aliás, Silvia Prado. Então vamos lá agora para o extrato bancário de Pedro Lopes. Deixa eu organizar bonitinho aqui para vocês. Extrato bancário. O cliente é Pedro Lopes. Ok? Então vamos lá. Pedro Lopes já é o seguinte. O saldo dele anterior, deixa eu botar igual tá lá o exemplo lá que eu fiz, ó. Ele tinha R$30 antes. Calma aí que eu vou falar sobre os sinais. Antes. Aí ele foi lá no saque, sacou. Vou botar saque aqui para entender na hora que eu falar. Ele tirou 150, ele sacou. Ok? E aí, quanto que ele vai ter de atual? De valor na hora que ele faz essa soma. Soma do que ele tirou. É isso que é mais difícil, tá bom? Então, olha só. Aqui antes, na conta dele, ele não tinha R$30, tá? Menos 30. Ele não tinha R$30. Aí ele foi lá e tirou ainda um dinheiro que ele não tinha dali. Ele tirou R$150. Ué, mas como que ele tirou um dinheiro que ele não tinha? Isso aí, gente, existe o tal do, às vezes o cheque especial lá na sua conta. O dinheiro não é seu, é do banco. É como se o banco estivesse te emprestando, tá bom? Então ele tirou. Então, o que você está fazendo aqui? Você está somando quanto que você tem na sua conta. Aqui nesse caso, você somou o que tem na conta e o saldo tem dinheiro lá. Já aqui você vai somar. Só que você está somando dívida. Você está acumulando o que não tem. Ok? Então, aqui você vai ter 0, 8 e 1. Ou seja, menos você está devendo o banco R$180. Aí, numa expressão numérica, o que acontece? Você não tinha R$30, aí você precisou, então você foi lá tentar acrescentar na sua vida um dinheiro. Tudo bem, você acrescentou, mas você acrescentou um negativo de 150. Você acrescentou um 150 ali, ok? Então, automaticamente, você somou dívidas. Você não tinha 30 e foi lá, pegou um 150 que não era seu. Então, você somou sua dívida, ainda você está devendo R$180, ok? Você ainda continua com essa dívida. Então, o que aconteceu na reta numérica aqui? Nesse caso, você está indo para o negativo. O zero está aqui. Você já tinha descido aqui R$30, menos 30. Teve essa dívida de 30 reais, 30 unidades de 1 em 1 até 30 negativa. Aí, depois dos 30, você ainda foi e pegou mais 150, que foi para 180, ainda continuou negativo. Mas você teve uma diferença de 150 unidades. Ok? Você foi lá e pegou de 30 para 180, baixou mais 150. Tá? Então, você teve uma dívida total negativa. Mas, professora, mas por que somou negativo? Então, cuidado com isso.
que é o que vocês não podem errar a partir de agora. Isso aqui fica bem claro quando a gente fala em extrato bancário. Ó, aqui a Silvia, ela tinha dinheiro e alguém colocou dinheiro para ela. Então, na hora que ela somou algo positivo para ela. Então, deu positivo no final. Aqui já é o Pedro Lopes. O que aconteceu? Ele já tinha uma dívida no banco de 30. Aí, ele foi lá e ainda fez mais uma dívida de 150. Ninguém colocou dinheiro para ele ali para botar um mais 150 aqui. Muito pelo contrário, ele foi lá e pegou de um lugar que não tinha, que não era dele, era do banco. Então, ele acumulou dívida. Ele somou dívidas, ok? Ele somou dívidas. Então, nesse caso, cuidado que menos nesse caso não é para tirar, descontar, não. Nesse caso, ele está acumulando, somando duas coisas que ele está devendo. Então, se ele estava devendo 30 e foi lá e ficou devendo mais 150, agora ele está devendo 180. O saldo dele ainda é negativo com o banco, tá? Então, a partir de agora, vocês vão ter que tomar esse cuidado com relação a regrinhas com esses sinais, tá? Então, essa apostila, ela traz a paralela aí, os dois extratos bancários, fica bem claro a diferença um do outro e fica claro por que você está somando o negativo. Você está somando duas dívidas, tá bom? Aí, em uma adição em que as parcelas têm o mesmo sinal, adicionamos os valores absolutos das duas parcelas, tá? Como se eu estivesse repetindo o sinal, tá bom? Mas eu vou agora, para a gente continuar, para não ficar nada pendente aí, a gente pode usar depois as regrinhas de sinais, tá bom? Mas eu vou seguir os exemplos direitinho claros aqui da apostila para depois a gente concluir no final. Então, retomando aí na página 141, agora o que é feito? É o extrato bancário de Silva Prado e o extrato bancário de Pedro Lopes de novo. Só que agora em cima do que ela tinha antes e da movimentação dela daqui para frente, novas movimentações, tá bom? Então, por exemplo, digamos que ontem ela tinha R$210, antes. Ela tinha, então beleza, ela ficou com mais 210. Aí, a Silvia sacou, ela precisou sacar. Não, na realidade é 240, né, tá aí. Ela sacou 240, um saque, ela tirou da conta dela. Então, quando ela fez essa retirada, o que aconteceu? Ela tirou mais do que tinha. É como se ela fizesse um desconto mesmo, ó. De 240, de 210 ela tirou 240, então ela tirou 30 a mais, ou seja, mas só que ela tirou do banco, ok? Ela tirou do banco. Então, ela fez um desconto do banco, tá? Ela ficou devendo 30. Então, expressão, como você teria, para ficar mais claro, ó. Ela tinha um positivo, só que ela pegou e acrescentou na conta dela um negativo, um saldo negativo de 240, tá? Ela foi e acrescentou uma dívida, tá? Então, na hora de fazer essa conta, ela tinha 210 e ela teve que tirar esse dinheiro de 210. Mas isso é acrescentado na vida dela. Então, ela acrescentou uma dívida para ela de R$30. Tá? É isso que foi feito aí na expressão. Tá bom? E aí, é colocado aí para vocês o exemplo da reta numérica. A mesma situação, ó, de zero de dinheiro, ela foi parar nos 210, um saldo positivo para o positivo. Só que depois do positivo, ela retirou daqui
200, ela retirou os 210, ela retirou, deixa eu só tentar colocar melhor aqui para vocês. Da reta numérica, o que aconteceu? Ela retirou os 210, tá escrito bem claro na sua apostila. Ela retirou até o saldo final, que foi menos 30, ok? Então, ela teve uma diferença de unidade de R$ 240, ok? Então, lembra que eu comentei com vocês, ó, lá na questão de temperatura, ó, diferença de temperatura, ó, ela teve uns 210 e também pegou os 30, ok? Então, ela tem uma variação aí de 240 unidades, tá? 210 para a direita e 30 para a esquerda, porque ela ficou devendo 30. Então, ela tem uma diferença de 210 até menos 30 de 240 unidades, tá bom? Então, lembra, ela está somando na conta dela um saldo negativo. Então, quando isso acontecer, ela vai pegar o que ela pegou e tirando do que ela tinha para dar. E ainda, então, ela ficou ainda devendo 30, tá? Já no extrato de Pedro Lopes, vamos ver o que vai acontecer lá, no extrato dele. No extrato dele tá assim, ó, o anterior dele, o antes dele, o saldo anterior, é de 180. Negativo, lembra que antes ele ficou devendo lá, o banco. Eles estão pegando o exemplo lá da frente. Aí ele foi, por algum motivo, alguém depositou. Talvez foi uma dívida que alguém estava devendo a ele, depositou para ele um dinheiro. Aí depositou 220, ou seja, depositou, entrou o dinheiro para ele. Entrou o valor para ele. Ou seja, ele vai conseguir pagar o que ele estava devendo ao banco e ainda vai sobrar para ele. É isso que vai acontecer, ó. Ele vai conseguir pagar o banco 220, tirando 180, vai sobrar 40. Ok? O atual dele vai ficar positivo. Vai sobrar dinheiro na conta dele, porque ele vai ter que pagar o que estava devendo antes e ainda vai sobrar. Tá bom? E o banco sempre faz isso. Se você ficar com saldo negativo lá, qualquer dinheiro que entrar, primeiro ele paga ele mesmo para depois sobrar dinheiro para você. Tá? Isso é fato. Qualquer centavo. Pode conversar com a família de vocês assim, com relação a cheque, antigamente usava muito. Às vezes ficava assim, R$ 100,10. Se você depositasse 100, aqueles 10 centavos não tinha lá na conta, poderia ter o cheque voltar por pouca coisa, tá? Então, o banco primeiro pensa nele. Então, se qualquer dinheiro que entrar lá, se você não for lá conversar com o banco, negociar, o banco vai pegar para ele, tá bom? Porque você está devendo ele. Aí, como foi ficar a expressão? O que está acontecendo? Da dívida anterior que ele tinha, 180, ele acrescentou para ele na vida dele aqui, na conta, um valor positivo, um saldo positivo de 220. Mas mesmo assim, ele teve que pagar o que ele tinha antes, mas ele acrescentou na vida dele coisa boa, positivo, mas ele teve que pagar. Mesmo pagando, graças a Deus, sobrou para ele 40, tá? Então tem que lembrar que esse acrescentar sempre existe, tá? Numa conta. Porque você está acrescentando movimentações, tá? Então, foi isso que aconteceu com Pedro Lopes. Aí o exemplo de Pedro Lopes está lá na página 142, ó. O exemplo dele, deixa eu botar aqui, na página 142. Ok? Esse é o exemplo de Pedro Lopes, se você for observar lá. Tá? Então, lá do saldo positivo,
de 40 para lá para o negativo de 180, ele teve uma diferença de 220 unidades, tá? Então, ele fecha aí com duas regrinhas praticamente aí. Então, deixa eu finalizar essas regrinhas que estão nas páginas amarelas, tá? Que aí a gente finaliza a explicação dessa estratégia de saldos, tá? Aí, ó, em fechamento, em resumo, na sua apostila, na página 142 e 141, tem uns amarelinhos. Então, em resumo, ele quer dizer o seguinte: esses primeiros, todos vão somar no meio. Por quê? Eu estou somando dois saldos positivos. Ó, isso foi falado, é isso que está agora em resumo numérico. Ó. Eu estou somando dois saldos positivos na minha conta. Eu estou acrescentando na minha conta duas coisas positivas. Ó, eu estou acrescentando na minha conta duas coisas positivas. Já nesses dois exemplos aqui, eu estou acrescentando na minha conta duas coisas negativas. Eu estava devendo e continuei devendo. Eu fui lá e saquei. Eu estava devendo e continuei devendo, mas eu estou acrescentando isso na minha vida, ok? Como que seria a regrinha nesse caso, tá? Aí existem umas regrinhas que você pode colocar. Quando acontece isso, sinais iguais, tá vendo aqui, ó, dentro do parênteses, você repete os sinais que estão dentro do parênteses e soma. Soma seus saldos positivos. 7 mais 3, 10. Ok? Tudo bem? Aqui, mesma coisa. O saldo está positivo, tá? 12 com 9. Então, você está acrescentando duas coisas positivas. Então, o seu saldo fica positivo. Repete o sinal de dentro. 19, 20, 21. Você tem um saldo positivo. Aqui, ó, você está acrescentando duas coisas negativas. Você soma, porque você está somando duas dívidas. Ó, 5 e 2. Só que é o seguinte, não é mais, porque você vai continuar devendo.